Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre um assunto de muita importância para aqueles que estudam a Palavra de Deus, especialmente os livros de profecia, Daniel e Apocalipse. Eu quero conversar com vocês a respeito do selo ou da marca da besta e do decreto de morte que haverá no futuro, que será promulgado contra todos aqueles que decidirem ser obedientes aos mandamentos de Deus. Então, se você gosta de profecia, se você gosta de estudar a Bíblia, assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Muito bem, meus amigos. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 13, ela nos apresenta o clímax do grande conflito entre o bem e o mal, que ainda está para o futuro, que ainda vai acontecer. E é muito importante nós entendermos esse assunto, nós estudarmos a palavra de Deus de uma forma séria, de uma forma profunda, sem ficar fazendo especulações, alarmismo, sensacionalismo. E o meu objetivo aqui nesse vídeo não é fazer isso, mas é procurar olhar, analisar o que está acontecendo no nosso mundo hoje e tentar entender à luz da palavra de Deus, para que assim a gente possa se preparar para as coisas que em breve devem acontecer. Uma coisa que é muito importante sempre que a gente estuda as profecias do livro de Apocalipse, nós devemos levar em consideração o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em Apocalipse no capítulo 1, no verso 1, que está escrito o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo João. Então, o que esse texto está nos dizendo? Que as revelações do Apocalipse, o estudo do Apocalipse, ele deve ser sempre feito com base nesse entendimento, que é uma revelação de Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele nos revela as coisas que vão acontecer para que a gente possa se preparar. Assim como ele fez com os discípulos em Jerusalém, quando ele disse que no templo, quando os discípulos estavam olhando ali o templo de Jerusalém, ele disse: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, assim como falou o profeta Daniel, ou seja, ele remeteu ao profeta Daniel, então esse é o sinal para que vocês fujam. Então o Senhor Jesus, ele estava antecipando uma profecia no futuro, que era a invasão dos romanos de Jerusalém no ano 70, e todos aqueles que prestaram atenção às palavras de Cristo, eles conseguiram se salvar por ocasião dessa invasão dos romanos no ano 70. E hoje é a mesma coisa. Nós estamos vivendo no tempo do fim e nós precisamos nos voltar para as profecias de Daniel e Apocalipse, para que a gente possa entender o cenário em que estamos vivendo e a gente possa, assim, então, se preparar para as coisas que vão acontecer. Nos últimos anos, especialmente na virada da década, de 2019 para 2020, nós tivemos diversos acontecimentos. Eu destaco aqui, por exemplo, a questão da pandemia do coronavírus, que foi um evento assim extremo, que atingiu o mundo inteiro. Muitas pessoas foram impactadas por conta dessa pandemia. E também, outra coisa que chama bastante atenção é a questão da política, essa polarização que existe, especialmente nas democracias ocidentais. Nós vivemos num país democrático, que é o Brasil, e você vê que existe uma polarização, existem dois lados, que é a esquerda e a direita. Não vou entrar aqui em questões, em discussões políticas, porque não é esse o objetivo do vídeo, mas isso chama bastante atenção, porque as pessoas, invariavelmente, elas acabam tomando partido por um lado ou por outro. Algumas preferem ficar neutras e acabam não se envolvendo nessas discussões. Mas eu creio que esses eventos, eles são importantes a gente procurar analisar como que eles estão se desenrolando, porque a gente pode ter assim um entendimento de como as profecias elas estão se cumprindo e elas vão se cumprir. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, ali em Apocalipse no capítulo 13, se você tiver com a Bíblia aí em mãos,
puder acompanhar a leitura dos textos, seria importante e interessante. Quando a gente vai para o Apocalipse no capítulo 13 e o verso 15, está dizendo o seguinte: foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, no verso 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o texto nos dizendo que existem duas bestas. Então, o Apocalipse 13 mostra duas bestas, uma que sobe do mar, está descrita nos versos 1 até o verso 10, e do verso 11 até o verso 18 você tem uma segunda besta que emerge da terra. Então, essa besta que emerge da terra, ela vai conferir fôlego, né? Vai conceder fôlego à imagem da primeira besta, que é a besta do mar. Então, vai haver uma união entre essas duas bestas. Aqueles que estudam profecia bíblica, você sabe que os símbolos nas profecias eles são decifrados pela própria Bíblia. Então, quando a gente vai para Daniel capítulo 7, verso 23, você vai ver ali que o anjo, que está dando as revelações para Daniel, ele vai dizer que os animais que Daniel viu subir do mar grande, então existe uma similaridade com as visões que Daniel teve, com as visões que João no Apocalipse teve. Esses animais são reinos, representam reinos. Então, animal e besta na Bíblia é a mesma coisa. Então, essas bestas que são apresentadas aqui em Apocalipse 13, uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra, na verdade são poderes, são reinos. E o que seria então essa imagem da besta? E o que seria a marca da besta? Para a gente poder entender a marca da besta, você precisa entender que Deus ele também tem um selo, ele também tem uma marca, um sinal, e esse selo está na lei de Deus. Então, existem muitas pessoas que ficam especulando e dizendo, olha, a marca da besta vai ser um chip, ou a marca da besta vai ser o código de barras. Ou até eu mencionei há pouco tempo a pandemia do coronavírus e já teve gente que disse que a marca da besta seria a vacina contra o coronavírus, porque na época da pandemia, alguns estabelecimentos eles exigiam um tal de passaporte, passaporte da vacina, e a pessoa só podia adentrar num determinado estabelecimento, e até em muitos países também estavam exigindo o comprovante de vacinação. Os Estados Unidos era um deles, e a pessoa, se não tivesse o comprovante ali, comprovando que ela tinha sido vacinada contra o coronavírus, a pessoa não podia entrar no país ou num determinado estabelecimento. Então, muitas pessoas estão vendo, tá vendo, é isso daí, a pessoa não pode comprar nem vender se não tiver a vacina, Então, a vacina é o sinal da besta, Mas, quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que esse sinal não tem nada a ver com isso. Veja que a tecnologia vai mudando, as pessoas vão mudando e vão especulando para ver se é isso ou se é aquilo, O sinal da besta, na verdade, será um decreto, uma lei, que será promulgada por um poder. E nós já entendemos que a besta que sobe da terra representa um poder. E esse poder, então, ele vai se unir com a besta do mar, que é outro poder. E ali eles vão, em conjunto, vão promulgar uma lei que estará em oposição com a lei de Deus. Por que a gente sabe que é a lei de Deus que está em jogo? Porque quando você vai para Apocalipse capítulo 12, o verso 17, você tem o texto que diz o seguinte, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí quando você vai para Apocalipse 14 e o verso 12, vai dizer o seguinte, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E vamos lembrar que Apocalipse capítulo 14, que são as 3 mensagens angélicas,
A terceira mensagem vai falar que as pessoas não devem receber a marca da besta. Então, você veja que qual é a relação, né, que existe aqui entre o sinal da besta e os mandamentos de Deus. Aqueles que procuram obedecer a Deus, que são fiéis a Deus, eles vão fazer o quê? Vão guardar os mandamentos de Deus. E aqueles que estão em oposição a Deus vão preferir guardar mandamentos de homens ou de líderes religiosos que têm por trás o inimigo. Porque a palavra está dizendo que o inimigo está irado contra aquele restante, né, aquele resto de pessoas que não vão obedecer aos mandamentos impostos por um determinado líder religioso, por uma determinada vertente religiosa, mas vão preferir ficar com a palavra de Deus. Então, o conflito aqui envolve a lei de Deus. Então, para você entender o sinal da besta, você tem que entender que o sinal da besta, o selo, né, a marca da besta, é um mandamento, uma lei que está em oposição à lei de Deus. E quando você pega os 10 mandamentos, o único mandamento que existe controvérsia no meio cristão é o mandamento do sábado. É o 4º mandamento, onde as pessoas ficam sempre discutindo se tem que guardar o sábado, se não tem. Jesus veio abolir o sábado, né? Outros dizem que o sábado é coisa de judeu, né? Nós não devemos obedecer. Só que o mandamento do sábado é o único mandamento que aponta para o Criador. E quando a gente vai para Ezequiel capítulo 20, nos versos 12 e também o 20, você vai ver que esses textos dizem que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Então fica muito claro de nós percebermos que o selo ou a marca da besta envolve um dia que está em oposição ao dia verdadeiro de adoração e guarda, que é o dia de sábado. E qual é o dia do meio cristão que está em oposição ao dia verdadeiro? É o dia de domingo. Porque domingo é um sinal da autoridade de Roma. A Igreja Católica Romana, apostatada, ou seja, se afastou da verdade, e eles mudaram os mandamentos de Deus. Se você pegar o Catecismo Romano, você vai ver que o sábado ele foi substituído pelo domingo, né, guardar domingos e festas, que é o 3º mandamento, e eles retiraram da lei também o 2º mandamento, que ordena que nós não devemos adorar imagens, né? Não devemos nos prostrar diante de imagens. Então, houve ali uma mudança da lei de Deus pela Igreja Romana. Então, o domingo é esse dia que está em oposição ao dia verdadeiro de adoração, que é o dia de sábado. Aqui no livro Grande Conflito, eu quero ler para vocês uma parte. O livro O Grande Conflito de Ellen White. Esse livro é maravilhoso. Se você não leu ainda, eu recomendo que você leia, porque ele te dá muito entendimento acerca desses assuntos. A gente vê que a besta que emerge da terra, em Apocalipse capítulo 13, verso 11, o apóstolo João ele diz assim, né? Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui na página 579, nessa versão que eu tenho, Ellen White diz o seguinte: mostrou-se que os Estados Unidos são um poder representado pela besta de chifre semelhante ao cordeiro, e que essa profecia se cumprirá quando aquela nação, os Estados Unidos, impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Então olha o que ela está dizendo. Ela está dizendo que a besta que sobe da terra representa os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, então, vão se unir com Roma, que é a besta que representa, o poder que representa a besta do mar, de Apocalipse 13, 1 a 10. Então haverá uma união entre esses 2 poderes. E os Estados Unidos, então, eles vão impor uma lei que vai obrigar as pessoas a observar o dia de domingo. E aí todos aqueles que não observarem o dia de domingo, primeiro a palavra está nos dizendo, no verso 16 de Apocalipse 13, né? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca na mão direita
ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Então, aqui vai existir um boicote econômico a todos aqueles que se recusarem a obedecer esse mandamento, que é um mandamento falso, é um mandamento que está em oposição à lei de Deus. Então, esse mandamento ele vai vir de onde? Vai vir dos Estados Unidos, que representa o poder que representa a besta que sobe da terra. Você veja que ela tem 2 chifres, né? Ou seja, os Estados Unidos é uma nação supostamente cristã. Ela foi fundada em parte por cristãos, né? Tiveram outras pessoas de outras vertentes religiosas, mas na sua, podemos dizer, maioria cristãos. E a premissa dessa nação é liberdade civil e liberdade religiosa. Então, são os 2 chifres. O poder, né? O chifre representa poder. Então, o poder dessa nação está justamente no quê? Na liberdade civil e religiosa. Foi por isso que os Estados Unidos, eles cresceram, né, como nação. E eles têm lá um sistema bipartidário, né, que é o Partido Republicano e Democrático. Ou seja, a democracia, a liberdade de consciência, a liberdade de culto, são premissas dessa nação que se parece como o Cordeiro, porque é uma nação que alega ser uma nação cristã. Você veja que o presidente norte-americano, nos seus discursos de posse, ele faz os seus discursos com a mão em cima da Bíblia Sagrada. Então parece como Cordeiro. O Cordeiro representa Cristo. Então liberdade religiosa, liberdade civil, liberdade de consciência, mas vai falar como dragão. De que forma que vai falar como dragão? Quando impuser leis que estão contrárias à lei de Deus. Agora, é interessante a gente pensar como que isso será feito. Como que uma nação ela pode boicotar pessoas para que as pessoas não possam comprar ou vender, se elas não tiverem esse sinal de obediência a uma lei que estará em oposição com a lei de Deus. Então veja, vocês acompanharam aí os últimos acontecimentos mais recentes com relação a essa briga política, econômica que está acontecendo dos Estados Unidos com o Brasil. Eu não vou entrar nos detalhes políticos aqui, nem tampouco econômicos. O meu objetivo aqui é a gente fazer uma análise do que está acontecendo e tentar trazer isso para o estudo que nós estamos fazendo aqui da Palavra de Deus. Então, o presidente dos Estados Unidos ameaçou um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por conta de ele estar julgando um ex-presidente que é aliado do presidente dos Estados Unidos, né, que é o Jair Bolsonaro, aliado ao presidente Donald Trump. Os dois são aliados. E ali então, por conta desse julgamento, né, uma tentativa de golpe de Estado, que houve a suposta participação aí do presidente Jair Bolsonaro. Então, Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, ele está conduzindo a investigação e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, o Donald Trump, então, o ameaçou, dizendo assim que ele, na verdade, ele está sendo injusto, né, nesse julgamento, nessas acusações. E ali é uma coisa muito interessante, porque os Estados Unidos da América, eles deram uma sanção por conta desse julgamento que eles acham, né, na cabeça deles acham que é um julgamento injusto. Eu não vou mais uma vez aqui entrar no mérito disso, mas os Estados Unidos deram uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, chamada Lei Magnitsky. E o que é essa lei Magnitsky? Eles chamam isso de pena de morte financeira. Então, olha só, quando essa sanção ela for aplicada, e ela foi aplicada aí contra o Alexandre de Moraes, ele vai ter grandes problemas, porque ele não pode, por exemplo, entrar nos Estados Unidos, ele não pode ter bens, né? Se tivesse bens nos Estados Unidos, seriam bloqueados. Mas aqui o detalhe é o seguinte, que eu quero chamar a sua atenção. É que o sistema bancário, na sua grande maioria, os bancos, as carteiras de crédito, as bandeiras de cartão de crédito, né, que a gente utiliza,
elas estão interligadas ao sistema financeiro bancário dos Estados Unidos. Então, uma pessoa receber essa sanção, por que eles chamam de pena de morte financeira? Porque a pessoa fica praticamente impedida de movimentar o dinheiro no sistema bancário. Vai ficar muito difícil a vida dessa pessoa. Eu não sei até que ponto isso vai interferir na vida desse ministro Alexandre de Moraes. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque muitas pessoas dizem, nossa, mas como que isso vai acontecer? Como que vai ser, como que uma pessoa que não guarda o dia de domingo vai receber um boicote econômico a ponto de não conseguir comprar nem vender? Como que isso vai acontecer? Olha, queridos, isso vai acontecer. A gente não sabe exatamente se vai ser dessa forma. Eles podem pegar essa lei e aplicar a outras pessoas. O que a gente sabe é que, hoje em dia, os sistemas financeiros globais, né, eles estão cada vez mais interligados. Então, assim, eu peguei esse exemplo do ministro Alexandre de Moraes para mostrar para você que isso não é impossível de acontecer. Eu não estou aqui dizendo que vai ser exatamente dessa forma que vai acontecer no futuro. Se é com essas sanções que o governo dos Estados Unidos, e eles podem aplicar para qualquer pessoa e prejudicar muito a vida de uma pessoa por conta disso, se é exatamente dessa forma que vai acontecer. Mas eu quero chamar a sua atenção para mostrar que isso de fato é possível e isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então nós temos que o quê? Nós temos que nos preparar. E de que forma que a gente se prepara? Estudando a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus e principalmente aumentando a nossa confiança em Deus. Por quê? Apesar do cenário para o futuro ele ser desolador, porque eu sempre me lembro do texto de Daniel capítulo 12, verso 1, que diz, né, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que a nação sobre a terra. Mas o que diz esse texto? Né? A gente pode até ler ele na íntegra. Daniel capítulo 12, e o verso 1 diz o seguinte, ó, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então, apesar de nós termos um período de angústia terrível à nossa frente, e a gente está vendo aí um exemplo do que pode acontecer, mas nós não devemos temer, porque o grande príncipe Miguel, e nós entendemos que Miguel é Cristo, ou seja, o Senhor Jesus, ele vai se levantar para nos defender. E aqui está dizendo que todos aqueles que se acharem com seus nomes escritos no livro, o livro da vida, vão ser salvos. Então não há o que temer. Não há o que nós tememos. Apesar desse mundo estar tão caótico como está, os líderes políticos, né, não se entendem, vivem em guerra, vivem lutando, brigando. Né? Você tem guerra militar, guerra política, guerra ideológica, guerra comercial, guerra econômica, guerra para todo lado. E a gente vive ansioso, preocupado, o que pode acontecer, meu Deus, o que pode acontecer. Mas a palavra de Deus nos diz, não temas, porque eu estou contigo, não te assoles porque eu sou o teu Deus, né? Eu te protejo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Então, meus amigos, vamos confiar em Deus. Estudar a Bíblia, estudar as profecias, ficar atentos ao que está acontecendo, com oração, com calma, sem alarmismo, sem sensacionalismo. Mas é importante a gente estudar a palavra de Deus, raciocinar, pedir orientação do Senhor, do Espírito Santo, para que a gente possa entender como as coisas estão acontecendo, distinguir os sinais dos tempos, e assim a gente se preparar, né, manter nossa comunhão com o Senhor e procurar pregar o Evangelho para as pessoas, enquanto a porta da graça ainda está aberta e mais pessoas possam aceitar Jesus como Salvador e se prepararem também. Então, eu espero ter ajudado você com esse estudo, com esse breve estudo. Continue lendo a Bíblia, a Palavra do Senhor, estudando livros como, né, O Grande Conflito, que é um livro maravilhoso. Eu estava lendo ele hoje, antes de fazer esse vídeo aqui. Eu fico impressionado
com a exatidão das informações contidas nesse livro. É maravilhoso. Então leia O Grande Conflito também. Eu tenho certeza que você vai ter assim, a sua mente vai ser muito aberta para entender as coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar também com outras pessoas, né, para que outras pessoas possam estudar a palavra de Deus conosco também. Um forte abraço, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.